Boa noite, queria saudar todos os presentes aqui, saudar os nossos convidados da live de hoje, saudar o Valto, né, que é o nosso apoio aí, as discentes Abigail e Giovana Letícia, que integram esse projeto Diálogos da Extensão, saudar a nossa querida Lia que sempre está conosco, seja virtualmente, seja espiritualmente, né? Mas sempre está conosco nesse nosso projeto. Na verdade, para quem está vindo pela primeira vez, as lives fazem parte de um projeto de extensão chamado Diálogos da Extensão, que acontece todas as sextas-feiras às 17 horas. Hoje nós estamos realizando a nossa 11ª live do projeto e numa edição especial, que é numa segunda-feira e às 18 horas, né? Mas nós temos um motivo especial para isso, que é discutirmos sobre o projeto de extensão realizado pela UFIP para promover proteção diante da pandemia aos indígenas Varal, refugiados da Venezuela e que estão abrigados em Teresina, né? E que projeto é esse? Então, assim, no dia 30 de março, a Prex lançou o projeto em busca de extensionistas ao enfrentamento do coronavírus. Esse projeto ele é da Pró-Reitoria, coordenado por mim, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e o objetivo dele é apoiar as ações de extensão junto à comunidade no enfrentamento da Covid-19, diminuindo o trâmite de cadastro dessas ações, dando maior celeridade e institucionalizando aquelas ações que estavam surgindo de forma emergencial no contexto da pandemia. Então, do dia 30 de março, que foi o dia do lançamento desse projeto, até hoje, basicamente 2 meses, nós já realizamos 111 ações voltadas exclusivamente para atender as demandas das comunidades no contexto da pandemia, né? Então, dentro desse projeto, né, a UFP tem inúmeros outros projetos, inúmeras outras ações, né? E no que concerne a extensão, tem muitos outros projetos, mas em relação a esse projeto, em 2 meses já foram realizadas 111 ações junto à comunidade. E uma das ações desse projeto é a que nós iremos falar nessa live, que é justamente a prevenção e a proteção dos indígenas do Aral no contexto da pandemia, através de cartilhas educativas. Então, essa ação desse projeto, a ação, ela é coordenada pela professora Carmen Lúcia Silva Lima, que é do Departamento de Ciências Sociais da UFP, com uma equipe de docentes também da UFP e de discentes, e também envolvendo líderes da comunidade indígena e também de outras instituições, né? Então, o objetivo dessa ação era justamente produzir uma cartilha educativa para os 180 indígenas abrigados em Teresina para conscientizá-los sobre a Covid-19 e sobre a necessidade de adotar práticas de prevenção e proteção diante da pandemia. Então, essa ação ela está cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura como produto de extensão, né? E por que produto de extensão? Porque se trata de uma produção de uma cartilha desenvolvida no âmbito de um projeto de extensão que tem participação de docentes, que tem participação de discentes, que tem participantes de outras instituições, mas, acima de tudo, que tem participantes da própria comunidade envolvida, né? Então, a própria comunidade envolvida, ela não é apenas beneficiada. Ela é beneficiada, mas ela também é, né, colaboradora e organizadora da própria ação. Então, aí a gente vê uma ação, uma relação, né, dialética entre universidade e comunidade, e não apenas naquela concepção assistencialista, né, de prestar um serviço, mas um trabalho que é feito na comunidade, junto com a comunidade, para a comunidade. Então,
Nós tivemos em relação à questão da comunidade indígena que participou da produção do material, né? A coordenadora, que eu vou chamar agora, que é a professora Carmen Lúcia, viu? Carmen Lúcia, já estou aqui te chamando para fazer parte, estou já aguardando a sua entrada, né? E aí, como eu disse, esse projeto teve participação dos discentes. Olha aí, seja bem-vinda, professora Carmen Lúcia, que do Departamento de Ciências Sociais da UFP, coordenadora da ação, da elaboração dessa cartilha. Então, eu queria primeiro, professora, lhe dar as boas-vindas, dizer que é um prazer tê-la aqui conosco, parabenizar por essa ação. E aí queria ouvir um pouquinho a senhora em relação a como que foi o seu contato com os indígenas, né, da Venezuela aqui em Teresina, como foi, você teve conhecimento sobre esses indígenas, como que iniciou o seu trabalho junto a eles, né, para chegar até a produção dessa cartilha. Então, eu queria que você relatasse para a gente um pouquinho essa história, a sua história com os indígenas daqui, abrigados aqui em Teresina. Então, no mês de maio de 2019, os indígenas Uarau, eles chegaram aqui em Teresina, o que, de certa forma, causou um certo espanto, né, na população, porque até então não havia tido contato com indígenas refugiados da Venezuela, né? Então, a partir daí se juntou pessoas, né, seja das ONGs pastorais, do poder público, para dar assistência. E exatamente nesse momento, nós também passamos a fazer parte de uma rede que foi se criando, né? Então, e a partir desses contatos, a partir dessa relação que se estabeleceu com os indígenas Uarau, a gente passou a visitar os locais onde eles foram acolhidos, né? Porque no primeiro momento ainda não era os abrigos, né? Principalmente nos finais de semana a gente fazia essas visitas. E a partir daí essa rede foi se consolidando, né? E aí na universidade a gente pode dizer que fizemos várias ações, né? No primeiro momento, a questão de coleta de alimentos, roupas, ah, aí, também nós fizemos bastante campanha, né, para doação de miçangas, linhas, para que eles pudessem fazer os artesanatos. Mas havia uma grande questão que era exatamente a necessidade de um trabalho mais sistematizado, né, a partir desse grupo que foi se constituindo. Exatamente o grupo, a gente pode citar, né, a participação de pessoas das pastorais, movimentos e também do poder público, né? E aí havia um desejo de refletir, não só de agir mais individualmente ou cada grupo. E aí a gente passou a idealizar exatamente um momento que foi super importante no ano passado, que é a realização do seminário. Um seminário que a gente contou com a participação de muitas organizações, principalmente chamou a atenção a participação dos indígenas Uarau, 80 Uarau participaram, e ao final dessa atividade, nós conseguimos produzir um documento exatamente onde aparece ações emergenciais a médio e a longo prazo, né? De certa forma, é um programa de trabalho, não só para a universidade, mas também para as outras organizações. Eu acho que esse seminário ele foi muito importante porque ele firmou ainda mais essa parceria da Universidade Federal do Piauí com as outras instituições que também estão atuando com os indígenas Uarau, né? E aí merece ser citada a FUNAI, DPU, a POIME, SASC, o NEABI do Instituto Federal daqui, a SUPRES, a SENCASP. Aí a gente vai ter também as pastorais em movimento, né? Pastoral do Povo de Rua, Pastoral do Migrante, a Caritas Arquidiocesana de Teresina, o MP3. E dentro da própria universidade também, eu nunca agi sozinho, né? Então, desde as campanhas e o seminário, a gente contou também com muitas parcerias dentro da nossa instituição. Aí a gente pode falar de professores do Departamento de Ciências Sociais, que deram muito apoio, o Departamento de Serviço Social também que participou, a pós-graduação em Políticas Públicas, a pós-graduação em Antropologia, Departamento de Ciências Jurídicas, né? Inclusive esse projeto é coordenado por mim, a professora Sueli, que vai falar depois de mim, o próprio Centro Acadêmico de Ciências Sociais,
Unesp também, ou seja, há uma rede dentro da UFP que tem, em alguns momentos, né, apoiado as iniciativas com os indígenas oral. E, a partir desse processo, houve uma demanda da SASC, né, que era exatamente já no contexto da pandemia, que havia uma preocupação, porque, assim, os indígenas Warau, por terem uma especificidade em termos de cultura e identidade, eles representam um desafio para as agências do poder público, né? E aí foi exatamente pensando nessa demanda que foi apresentada, é que nós passamos a trabalhar na produção da cartilha, né? E aí cadastrando essa ação dentro da Prex, né? E aí, mais uma vez, se constituiu uma rede de parcerias internas e externas, né? A, a cartilha, tenho aqui para mostrar para vocês, então a cartilha são... Lindo, muito linda. Tá dando para escutar direitinho, não tá? Tá sim. Então, essa cartilha, elas são 15 páginas, onde tem informações que a gente acredita que são prioritárias, né, para os indígenas Warau acessarem. E aí, é claro que foi um recorte que a gente fez. E aí, então, explica basicamente o que é o coronavírus, o que é a Covid-19, como é que acontece o contágio, né, os sintomas e como ela é tratada. Aí, então, para a produção dessa cartilha, como é característica do nosso trabalho a questão da parceria, a gente pode, é importante citar alguns nomes, né? Então, na coordenação, além de mim, tem a professora Sueli, do Departamento de Ciências Jurídicas, a gente tem duas alunas da graduação em Ciências Sociais, né, que é a Lisandra e a Marília, que fez toda a ilustração da cartilha. A gente tem a Raquel, que é uma colaboradora, né? E tem também pessoas da Caritas, né? Que é exatamente a Lucineide, a Luciana e a Maria de Jesus. Um aspecto importante desse trabalho é também a atuação dos próprios indígenas oral, né? Que trabalharam três idiomas, né? Que é o português, o espanhol e o oral. E a tradução do Aral, ela foi feita, nós tivemos a colaboração do Aníbal, que é inclusive um indígena que está no Rio Grande do Norte. Ou seja, é uma ação de extensão que extrapola os limites do Piauí. O Aníbal contribuiu com a tradução da cartilha. Além dele, nós tivemos a contribuição do Inácio, do Giovini e da Maritza, né, que são indígenas do Aral que estão no abrigo da Emater. Ou seja, professora, aí a gente tem uma ação eminentemente extensionista. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que a ação de extensão é uma ação onde a universidade vai para a comunidade, vai fazer algo para aquela comunidade e a comunidade vai ser receptora daquela ação. Né? E não é bem isso. O diálogo, a relação é uma relação interativa. E esse projeto de vocês, essa ação de vocês mostrou bem isso, porque vocês fizeram uma cartilha para os indígenas, cartilha esta que na própria produção dessa cartilha teve a colaboração dos próprios indígenas, né? Então essa interação entre comunidade e universidade, mostrando que esse trabalho foi para a comunidade, mas foi feito também com a comunidade, com a participação dessa comunidade. Né? Parabéns, professora, pelo projeto. Parabéns mesmo. Então, aí a gente contou também com a contribuição do professor Alejandro Labarre, do Departamento de Ciências Sociais. Ele fez a tradução para o espanhol. Uma coisa importante de ser ressaltada, professora Cleane, é que a proposta ela foi crescendo na medida em que a gente apresentou para a Pró-Reitoria de Extensão, aí nós recebemos imediatamente o apoio do professor Antônio Aécio, que aí já contactou a senhora também. Então, vocês foram duas pessoas super importantes, né? Inclusive, graças à ação de vocês, é que a gente conseguiu a impressão da cartilha, são 200 exemplares, que foram... O professor Aécio acabou de entrar aí. Viu, então, estava mencionando exatamente o nome dele, porque ele, na hora que recebeu a proposta, ele já passou a agir no sentido de viabilizar muito mais do que a proposta continha na sua formatação inicial. Então, graças à atuação dele e da senhora como pró-reitora, nós conseguimos a impressão da cartilha, assim como conseguimos também álcool gel e máscara, que serão doados na sexta-feira aos indígenas do Aral,
E aí, nesse momento, tem uma outra parceria importante, né? O GT Saúde da UF, né? Duas professoras, a Lília e a Janaína, elas vão estar com a gente exatamente fazendo um treinamento com os indígenas oral, porque a ideia é, eles vão receber as cartilhas, álcool gel e máscara, e eles vão se tornar reprodutores do conhecimento oferecido pela universidade dentro dos abrigos. Eles vão reproduzir tudo isso lá. Não, aí só para finalizar, a gente também contou com o apoio, né, da supervisão técnica de comunicação da UFP, que aí a professora Jaqueline, né, o Renan, aí tem também a equipe da comunicação da UFP, né, o Gabriel, Carla e Railson, que ajudaram exatamente na diagramação da cartilha, porque a gente tinha feito uma primeira proposta muito artesanal. Na medida em que o professor Aécio encaminhou isso para a comunicação da UFP, então ela foi aprimorada e a gente pode dizer, inclusive, que é um trabalho de qualidade, com a diagramação muito bem feita. Professora, então, mostra bem aí. Então, eu não peguei ainda na comunicação, porque só vai ser distribuída na sexta-feira. Aí eu imprimi a capa. Então, ó, essa é a capa da versão oral, a versão português e aqui a versão espanhol. Então, é um trabalho muito bem feito, né? Assim, acho que todo mundo se empenhou bastante. E eu encerro a minha fala agradecendo, viu? Porque eu acho que um aspecto também importante, ela vai ser entregue aqui em Teresina, nos 3 abrigos, mas ela vai além do espaço aqui do Piauí, porque nós vamos mandar para os outros o Aral, porque tem a versão impressa, mas tem também a versão digital. E a versão digital, ela vai ser enviada através da rede Oral Brasil, né? E outros contatos que a gente tem, através também de pesquisadores pastorais de movimentos nos outros estados do Brasil, né? Porque atualmente a gente tem cerca de 4 mil indígenas Oral, presente na região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, e a gente quer fazer essa cartilha chegar até essas pessoas para exatamente beneficiá-las, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma atividade muito importante, né, que a UFP está realizando e que eu acho que tem essa projeção, esse caráter humanitário, educativo, e assim eu encerro. E agradeço demais o apoio, né, da Pró-Reitoria de Extensão, a professora Cleane, o professor Antônio Aécio, porque realmente se empenharam demais nessa ação e ela é bem sucedida graças ao apoio de vocês também. Bom, muito obrigada aí, parabéns, professora. Agora a gente vai ouvir a subcoordenadora, né, da ação, que é a professora doutora Sueli. Então eu vou pedir licença aqui para chamá-la e muito obrigada pela sua fala aí e parabéns mais uma vez pelo trabalho, viu? Eu vou estar chamando então agora a professora Sueli. Só antes da professora Sueli, eu gostaria de lembrar, como a professora Carmen falou, sobre a importância, né? Oi, seja bem-vinda, professora Sueli. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, como a professora Carmen estava falando, da participação da Superintendência de Comunicação Social nesse projeto. Na verdade, como ela mesma disse, a ideia inicial era fazer uma cartilha impressa. Quando isso chegou para a Superintendência de Comunicação Social, né, a Superintendência de Comunicação Social terminou entrando nessa ação também, e aí é importante a gente dizer que dentro do projeto da Prex, em busca de extensionistas, tem uma ação também de extensão vinculada a esse projeto, que é Compreendendo o Covid-19 por meio da programação visual, uma ação da gráfica da UFP em parceria com o Comitê Gestor de Crise. E essa ação de extensão desse projeto terminou se articulando com a ação do projeto das cartilhas, e aí veio toda essa produção na versão digital também, que alguém aqui já estava aqui me perguntando, e eu o Walton Luz já está disponibilizando o link aí da cartilha, né, aqui no chat, já dá para vocês já terem acesso. Então, professora, seja bem-vinda, professora Sueli Rodrigues, do Departamento de Ciências Jurídicas, subcoordenadora da ação, né? Então, fique à vontade para falar como é que foi a sua experiência, como é que tem sido a sua experiência nesse trabalho com os indígenas e especificamente nesse trabalho, né, da produção das cartilhas que está sendo nesse momento aqui discutido. Boa noite, agradecer à professora Carmen pelo convite.
e dizer que essa ação revela a importância da universidade pública, a importância da ação de extensão, como diálogo e não como estender o conhecimento da universidade, e principalmente a unidade que a gente conseguiu produzir dentro, que a gente consegue produzir dentro da universidade, né? E dizer assim que desde o primeiro momento, quando soubemos dos indígenas venezuelanos nas ruas de Teresina, que a professora Carmen imediatamente formou um grupo, eu participei desse grupo, e a gente vem discutindo isso desde então. Então, dizer assim, que isso que está acontecendo, na verdade, é uma garantia de direitos, né? Os indígenas venezuelanos ou os indígenas locais são os povos originários da América Latina. E nós temos, tanto na nossa Constituição, a garantia não é só proteção a quem nasce no Brasil, mas nós temos no artigo 5º dizendo que os estrangeiros residentes no nosso país também têm a sua dignidade humana protegida pela nossa legislação. Temos também o Estatuto do Refugiado, que é de 1951, e que foi protocolado no Brasil em 1977, e temos a Convenção 69. Então, dizer assim, que, na verdade, essa garantia, essa busca de efetivar o direito dos indígenas varaus, não é um favor que a sociedade brasileira realiza, mas é um direito deles e delas. Né? Então, o que a universidade... Muito bem, professora, é isso mesmo. O que a universidade... As pessoas têm que compreender dessa forma. E Exatamente. nós estamos fazendo um favor, não, nós estamos cumprindo uma responsabilidade que é nossa. Exatamente, exatamente. Nós, uma universidade pública, e mostrando a importância da universidade pública, que tem sido tão atacada nos últimos tempos. Né? Então, mostrando que essa universidade pública, todo o tempo, está pensando e voltada para o social. Então, o problema da sociedade é um problema nosso, não é um problema isolado, que a universidade não tome conhecimento. Então, é agradecer a minha participação, a especialista mesmo em indígenas é a professora Carmen. Eu trabalho com garantias de direitos, de garantia de direitos humanos, de direitos fundamentais, e foi muito importante participar dessa ação com a professora Carmen. Muito obrigada. Muito obrigada aí pela sua fala, muito, muito, muito boa nesse momento, professora, que a gente precisa mesmo refletir, desconstruir essa imagem de que estamos fazendo um favor. Né? Na verdade, nós estamos cumprindo uma responsabilidade nossa enquanto uma parcela da sociedade que tem esse direito garantido, né? Que tem uma situação muito privilegiada comparada, né, com muitos segmentos sociais vulneráveis, como é o caso das comunidades indígenas. Nós não estamos fazendo favor, nós estamos realmente cumprindo uma responsabilidade para dar a eles a garantia de um direito que eles teriam que ter. Viu? Muito boa a sua fala, parabéns, professor, e parabéns pelo trabalho. Né? A PREC se coloca sempre à disposição para dar continuidade a esse trabalho e a trabalhos dessa natureza, porque esse também é o papel da Pró-Reitoria. Obrigada, viu? E aqui, então, nós vamos chamar, vou pedir licença aqui para chamar agora uma outra integrante, né, desse trabalho, colaboradora, que é a Lucineide. Vamos ver se a Lucineide já está aqui já. A Lucineide, que está aqui representando a Caritas, né? Então, na verdade, a Lucineide Rodrigues Chaves da Silva está representando a Caritas, né, que também participou da elaboração da cartilha, para falar da sua experiência, né, nessa ação. Professora?
Eu tô Ah, não, aqui. você não é professora. Tá aí, eu não estou conseguindo te ver. Tá Pois é. sem, tá sem a sua imagem. Tá me ouvindo? Sim, sim, eu tô ouvindo. Então vamos fazer o seguinte: a gente não está conseguindo lhe ver, mas aí você pode ir falando, né, exatamente assim, como foi a tua experiência, né, nesse trabalho com os indígenas e especificamente nessa ação da produção da cartilha. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos lhe Eu quero ouvindo dizer que meu bem. nome é Lucineide Rodrigues, eu sou da Caritas Arquidiocesana de Teresina, e eu também sou professora, né? Fui formada aí pela Universidade Federal do Piauí também. Poxa, o som tava perfeito, ó. Só foi falar que o som tava perfeito. Volta, ela tá voltando. É assim mesmo. Olha, já é muito a gente estar conseguindo estar nessa interação com tantas pessoas de diferentes contextos, né? Então, essas coisas da internet já acontecem, principalmente no momento onde o mundo inteiro está interagindo, né, pela internet. Então, é claro que não tem redes, né, que possam estar segurando, né, essa demanda toda. É compreensível e isso ocorre em pelo menos todas que eu já vi, todas que eu já participei, todas que eu já assisti, termina tendo esse problema de internet. Tá certo? Tá ouvindo? Eu estou ouvindo e eu espero que todo mundo esteja me ouvindo. Eu queria que todo mundo estivesse me vendo, né, na realidade, mas É, a gente só vai te ouvir. é, Mas fala aí, Lucileide, sobre sua eu quero experiência. parabenizar a universidade pelo trabalho que está sendo realizado. Eu queria colocar como instituição Caritas que desde o início que nós estamos acompanhando, assim que Eu acho, gente, que é problema na internet dela lá, que tá só caindo. Vou fazer o seguinte, viu? Eu vou chamar a Mauriceia, né? A Mauriceia representa Carneiro, representa a Secretaria Municipal da Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. Você já vai nos falar, então, viu, Mauriceia, sobre a sua experiência no contato com os indígenas, o contato nesse trabalho, como foi essa experiência para você, né? Você que está representando a Secretaria Municipal, não é isso? De Políticas Exatamente, Integradas. Certo. exatamente. É essa secretaria que faz a gestão dos abrigos pela prefeitura, dos abrigos dos indígenas aqui em Teresina? Isso, ela é uma secretaria que compõe, né? Boa noite a todos que estão participando. Seja bem-vindo. Agradecer, muito obrigada. Parabenizar pelo projeto, pela iniciativa, né? Na sua pessoa, representando a Prefeitura de Extensão. Agradecer também à professora Carmen, que foi a protagonista, né, desse trabalho, principalmente pelo lançamento da cartilha, que sem dúvida terá uma grande importância nesse trabalho que está sendo desenvolvido com os índios uaraus. Boa noite a todos que estão participando. Eu estou acompanhando e estou vendo que tem uma participação nacional, né, para você ver a necessidade que hoje nós temos de conhecer, de discutir. Verdade, nós estamos com... Exatamente, Verdade. de Tem gente discutir aqui do Rio Grande todo do Norte, da Rio Paraíba, Grande do do Norte, Ceará, todo Roraima, lugar. né, João Exatamente. Pessoa. Então, foi muito importante esse projeto e eu acredito que terá uma grande repercussão, principalmente para os municípios e estados que hoje fazem parte dessa rota migratória. Eu não vou entrar mais nos detalhes iniciais, porque a professora Carmen já fez um preâmbulo, né? Dar uma boa noite especial, né, para os nossos companheiros que participam dessa jornada. Né, eu já falei a professora Carmen, cumprimentar a Lucineide, cumprimentar a Janaína, uma grande parceira da SASC, né? Enfim, a todos que compõem hoje essa equipe, né, que está nesse trabalho desafiante, que é trabalhar com os Uaraus. Bom, os Uaraus chegaram em Teresina já ainda no ano passado, mais precisamente maio de 2019. É importante destacar que eles não chegaram a Teresina por meio do projeto Acolher, que é um projeto do governo federal, que vem justamente para poder estar trabalhando com os estados e municípios, no sentido de fazer a interiorização dos venezuelanos que chegavam até Roraima, mais precisamente ao município de Pacaraima.
Então, existe esse projeto, porém, os venezuelanos, os araus que chegaram até Teresina, eles não participaram do planejamento dessa rota migratória. Então, foi realmente muito desafiante para todos nós, até porque era a primeira experiência com migrantes venezuelanos. O país ele já estava recebendo, né, mas em outros estados, mas o Piauí não. E o governo federal, por meio desse projeto Acolher, ele começou a fazer contato com os estados e municípios para preparar esse fluxo migratório. Nós aqui do Piauí, mais especificamente no município de Teresina, nós não estávamos na rota desse projeto ainda. Então, tudo isso foi muito novo, foi muito desafiante, como ainda é, né? Trabalhar com o usuário, com as suas especificidades, né? A partir de um olhar indígena. E aí fomos fazer os contatos com o Ministério da Cidadania, que é a nossa referência na assistência social, porque a Sencasp ela é a Secretaria de Políticas Integradas dos municípios e também a Secretaria Municipal de Assistência Social. Quer dizer, são duas secretarias executivas numa única secretaria. E aqui eu represento a Secretaria Municipal de Assistência Social e todo um grupo de profissionais. É importante chamar a atenção que é uma equipe multidisciplinar da Secretaria, como também da Prefeitura, porque aí eu vou colocar um pouco como é que esse trabalho está sendo realizado. Pois bem, depois que os arais chegaram, nós fomos pedir o apoio, né, ao governo do estado, às organizações não governamentais e agradecer, deixar mais uma vez o nosso agradecimento a todo esse apoio. Por meio dessas organizações, foi montado um comitê. Esse comitê, no primeiro momento, teve a participação da Cáritas, né, com a Lucineide, com a Dunias, teve a participação da Pastoral do Povo de Rua, da Pastoral dos Migrantes, do MP3, que é uma organização da sociedade civil, da ONG Posso Ajudar, da SASC, enquanto governo do Estado, e aos poucos foram integrando novas instituições, como a Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União e outras secretarias que compõem, né, todo um aparato institucional que faz parte desse projeto Acolher, porque ele é interministerial. Né? A assistência social é uma das ações que compõem esse projeto Acolher do governo federal. A partir daí, nós fomos, obviamente, discutindo, por meio de reuniões, junto com a Defensoria Pública do Estado, junto com a Defensoria Pública da União, e, é óbvio, o Ministério da Cidadania. Então, pelo contato com o Ministério da Cidadania, podemos ter o apoio da Acnu, né, que é importante destacar, o apoio também da OMS, o apoio também da FUNAI. Então, todas as instituições, elas foram agregando a essa ação, que já de início, né, tinha começado no município de Teresina, mas ela foi se expandindo justamente em virtude da busca de conhecimento, da busca de experiências, para poder estar agregando ao que nós estávamos vivenciando naquele momento. A partir daí, o governo federal, ele começou a ter um olhar mais especializado para o município de Teresina, em que foi proposto isso. Foi um apoio muito importante, né? E em virtude disso, nós podíamos, né, ter o apoio dessas outras instituições internacionais, né? A partir daí, foi solicitado que fosse elaborado um plano de ação para poder ser viabilizado um cofinanciamento do governo federal. Porém, esse cofinanciamento, ele só veio, né, chegar a Teresina em dezembro do ano de 2018, eles chegaram em maio, né, para ser executado a partir de fevereiro de 2019. Então, de maio a fevereiro de 2020, todo esse apoio, né, com todos os desafios, né, com todas as problemáticas que hoje, infelizmente, a gente ainda enfrenta, mas estamos já numa situação muito mais calma. O governo municipal, por meio da prefeitura, ela foi possibilitando a garantia para o acolhimento dos índios, dos venezuelanos, dos índios uaraus, né? Pois bem, hoje, eu não vou fazer um relato muito longo, mas eu posso falar como nós estamos hoje. Hoje nós estamos com 181 uaraus,
Desses 181, 181, eles... né? 181, mais precisamente, né? Hoje, eles, num primeiro momento, eles ficaram alojados, acolhidos em 2 espaços. Um desses espaços, 2 espaços, nós tivemos a parceria, né, muito importante do governo do estado pela SASC, e aí a Janaína depois ela pode trabalhar um pouco essa situação. Foi elaborado um plano de trabalho, governo do estado e município, que foi definida as funções de cada um desses entes na composição, como também na execução dessa ação. O governo do estado ficaria responsável em estar indicando os espaços que se transformariam em abrigos, e o município se responsabilizaria pela execução, pela coordenação dos serviços, né? Então, nesse ínterim, fomos buscar montar as equipes, fomos buscar formas institucionais para poder executar o projeto, e para isso a gente foi em busca de organização não governamental, que hoje é uma parceira nossa, que é a OS Cajuína. Ela já tinha uma experiência em acolhimento, mas com crianças e adolescentes, como nós também, todos fomos estudar, né, com a participação de buscas de conhecimento, né, de experiência com outros estados e outros municípios, e, obviamente, o dia a dia, porque a cada dia nós conhecemos um pouco, né, os venezuelanos índios uaraus, né? Então está sendo uma experiência muito enriquecedora, uma troca, não é fácil, nós estamos lidando com culturas diferentes, nós estamos lidando com hábitos diferentes, né? Então, há sim um diálogo, esse diálogo hoje, ele acontece de uma forma mais oriental, porém, no início, foi muito difícil, e eu acredito que quem teve essa experiência, quem está tendo essa experiência, né, no restante do país, sabe do que eu estou falando, mas nós tivemos que enfrentar muitas situações, principalmente com a questão da mendicância, porque no nosso país existe a proibição, até porque existe a defesa da criança e do adolescente. E dentro das tradições dos waraus, eles participam da mendicância, né, com as crianças. Então, foi um primeiro conflito, ou um primeiro embate que nós tivemos com o waral. Mas isso daí hoje, né, fomos buscando estratégias, conjunto com os conselhos tutelares, por meio também de esclarecimento, por meio de diálogos com os abrigos. Hoje, atualmente, nós temos 3 abrigos. Por quê? Em virtude da Covid, foi necessário garantir o isolamento a essa população. Então, tivemos que aumentar mais um abrigo também, novamente com a parceria da SASC, que hoje ele se encontra nas instalações, na sede da Emater. E estamos já pensando, né, já na montagem de um 4º abrigo, porque em virtude da Covid, já no sentido de nos anteciparmos, para aqueles que, porventura, né, forem acometidos da Covid, nós temos condições de fazer isolamento. Com relação a essa situação específica, nós conseguimos, obviamente, a articulação com a Fundação Municipal de Saúde e em parceria com a SASC, garantir a testagem de todos os waraus, com toda a equipe que compõe os abrigos. Isso, né? Exatamente. Conseguimos também a vacinação H1N1, todos foram vacinados. Então, e tem o apoio da Fundação Municipal de Saúde pelas coordenadorias regionais que compõem o território em que cada abrigo está. É importante destacar também a participação da Polícia Federal, da Receita Federal, porque em virtude, não só da Covid, né, mas em virtude da necessidade de regularização da documentação migratória da população waral, nós tivemos que buscar, e aí a Cáritas teve um apoio também muito importante no abrigo do Piratinga, para que a gente pudesse fazer a regularização dessa população, para eles poderem ter acesso, né, junto à Secretaria de Assistência Social, Ministério da Cidadania, aos benefícios socioassistenciais, como a inscrição no CadÚnico e, posteriormente, terem acesso ao Bolsa Família. Hoje nós temos um número já, em média, de 34 waraus que já têm acesso não só ao Bolsa Família,
mas também ao benefício emergencial, auxílio emergencial, e nós estamos nesse processo para poder regularizar e todos terem acesso a essa renda, né? A educação também é uma parceira do município. Em virtude da pandemia, nós tivemos que suspender, mas nós já estávamos em tratativa com a Secretaria Municipal de Educação para montarmos 2 turmas para iniciar esse processo de inserção das crianças e dos adolescentes na educação. Então, foi um resumo do que hoje nós estamos vivenciando, né? Mas é importante dizer que a cada dia é um desafio e cada dia nós vamos aprendendo mais. Parabéns, viu, Mauricéia, aí, pelo excelente trabalho, um trabalho que é um trabalho, como vocês viram aí, muito coletivo, um trabalho que envolve muitas instituições, muitas pessoas, muitos desafios, mas um trabalho que representa o compromisso, né, de tantas instituições e de tanta gente para a melhoria dessa população que é tão vulnerável e que precisa tanto de nós. Parabéns, viu? Muito obrigada. Pelos seus esclarecimentos, pelo trabalho. E aí, agora eu vou pedir licença para ver se quem já está aí, vamos ver se a Janaína, se a Janaína está aí, se a Lucineide, né? Então, assim, enquanto elas aparecem aqui, eu gostaria de trazer um depoimento para vocês, que assim, como vocês viram, na verdade, essa ação é uma ação que envolve não somente essa produção da cartilha, uma produção que foi feita junto com a própria comunidade indígena, como vocês viram, mas vai ter também um momento da distribuição dessa cartilha impressa. Vocês vão poder ver. A partir de hoje, essa cartilha digital também já está disponível. O Valdo já colocou aqui. E nós vamos ter um momento da entrega da cartilha impressa, que, como foi dito, vai ser também um momento de treinamento para esses indígenas poderem estar passando para o restante da comunidade ações, medidas preventivas do combate à Covid-19. Mas eu quero trazer para vocês, eu quero trazer para vocês o depoimento do Iovine Torres Blano, que é o líder da comunidade Uaral aqui em Teresina, e que atuou nessa proposta de extensão, né, da produção da cartilha, como inclusive tradutor, né, traduzindo da língua portuguesa para a língua materna deles, que seria a língua oral, né? Então, por falta de condições de participar da nossa live, né, ele nos mandou um vídeo e eu vou botar aqui para vocês ouvirem o depoimento dele. Vou deixar bem pertinho aqui para ver se dá para vocês verem bem direitinho. Buenas, mi nombre es Iovine Torres, soy indígena venezolano me encuentro ahorita en el abrigo Emater. Soy uno de los que hicimos esa cartilla, la traducción en guarao, que para muchos no pueden servir, que se trata y habla pues sobre el COVID-19, el coronavirus, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? También quiero agradecer a la Universidad Federal de Piauí por darnos pues esa oportunidad bien grande para nosotros también, también para estar y estar informándoles en nuestro idioma, pues, para todos los que están aquí en Brasil y a todos los que no pueden entender, pues. Le quiero dar las gracias a todos ellos. Lindo, né? Muito lindo, muito emocionante o depoimento dele. Pronto, a Janaína já está pedindo aqui, eu já vou, né, aceitando o convite da Janaína para ela retornar aqui para nós. A professora Carmen entrando. Então, estamos aguardando aí, olha. Pronto, Janaína. Seja bem-vinda, Janaína. Boa noite. Agora deu certo, né? Boa noite, Janaína, que é da SASC, não é isso?
está aqui representando a SASC, foi quem apresentou a demanda para as coordenadoras do projeto, não foi isso? Então, Janaína, nos fala aqui como é que você vê a situação dos índios nos abrigos nesse momento de pandemia, o que que te levou, o que que te motivou mais a procurar as professoras, como foi esse trabalho, esse diálogo, até chegar à cartilha hoje que nós temos aqui, como você vê as contribuições e os impactos dessa cartilha para os indígenas, né? Nos dê aí sua experiência. Bem, primeiro eu quero parabenizar, não é, a PREX da Universidade Federal do Piauí, não é, por essa cartilha, não é, que é uma... Vocês estão me escutando bem? Estamos. Ótimo. Estamos sim. Pronto. Então, parabenizar a PREX, né, da UFP, parabenizar a professora, né, que vem desenvolvendo no laboratório, né, e principalmente ligada às comunidades indígenas do Piauí também, que ela faz um excelente trabalho. Nós estamos lá na Superintendência de Direitos Humanos da SASC, né, acompanhando, fazemos um acompanhamento das comunidades indígenas do Piauí, das comunidades quilombolas também. E, como já foi relatado, né, nós tivemos aqui no Piauí a chegada dos indígenas do Araus em maio do ano passado, a partir do dia 15 de maio do ano passado, de 2019, né, nós começamos a receber aqui os primeiros indígenas, né? E como bem falou tanto a professora Carmen quanto a Mauricé, um grupo de instituições, tanto da sociedade civil quanto do poder público, começaram então a se reunir, a verificar que espaços estariam disponíveis, né? Quais seriam as ações que cada entidade, cada instituição poderia desenvolver naquele momento, né? E a partir daí foi feita algumas divisões de tarefas, né, por assim dizer. Então, o governo do estado ele ficou responsável através da SASC, mas nós tivemos também um apoio da Secretaria de Governo no primeiro momento, a nossa colega Anúbia, era que acompanhava grande parte das reuniões. E o nosso papel é exatamente a disponibilização dos espaços físicos, né? Então, nós temos atualmente 3 abrigos. O abrigo do Piratinga, que é o CSU do Piratinga, que fica no bairro Pote Velho. O abrigo do Buenos Aires, que fica no CSU do Buenos Aires. E temos agora, nesse processo mais emergencial, né, por causa da pandemia, nós disponibilizamos um terceiro espaço, que é o do Centro de Treinamento da Emater. Bem, a partir daí, professora, o que é que nós identificamos, né? Com o início da pandemia, né, com o processo de necessidade do isolamento social, com todos os decretos, tanto do governo do estado quanto do município, era necessário ter algumas medidas, né, vinculados à questão do esclarecimento, da comunicação, né, de maiores informações para eles sobre esse processo da doença. Então, nós conversamos com a professora Carmen, né, nós fazemos parte de um grupo que foi formado pós o seminário aí da UFP, e nós colocamos a demanda, né, de que era necessário um trabalho. No primeiro momento, a gente nem pensou na cartilha, né? Mas um trabalho de comunicação com os indígenas sobre os cuidados relacionados à questão do não contágio, né? A prevenção, né? As atividades mais preventivas, como a questão da importância deles ficarem nos abrigos, a importância deles não estarem recebendo visitas, não é assim, da própria comunidade local, porque era necessário ficar um pouco isolado nesse momento. A importância também, não é, de medidas maiores de higiene, como a questão, né, da lavagem das mãos, não é? E aí colocamos isso para a professora Carmen, que foi uma ideia muito profícua, né, que é da questão da cartilha.
E aí eu quero parabenizar a UFP, né, a Universidade Federal, por ter aceito essa demanda, não é, por estar hoje entregando um material que eu entendo que não é só para os indígenas que estão no Piauí, mas é um material que vai ser divulgado, né, para todo o Brasil, para os indígenas Warau de todo o Brasil. Pronto, isso você falou de uma coisa muito importante aí, Janaína, né? Que é o impacto que esse projeto tem, que essa ação tem, o impacto social é um impacto muito amplo. Porque, a princípio, se pensou em atender, né, os 181 indígenas que estão abrigados aqui em Teresina, mas até com o próprio trabalho, né, desenvolvido pela própria Superintendência de Comunicação Social, que terminou também produzindo um modelo digital dessa cartilha. Então, vai ser possível, né, que outras comunidades indígenas de outros estados do Brasil e até de outros países tenham acesso a esse material, que inclusive ficou belíssimo, gente. Né? Eu dei uma olhada, estava lá lendo, bem lúdico, bem esclarecedor, bem didático, um trabalho realmente muito bom, muito bonito. E sem vai falar, ter essa abrangência grande. E sem falar, professora, né, que, assim, nem todos eles falam espanhol, né? Alguns, eles têm eles se comunicam mesmo, né? Na língua Warau, né? E alguns têm dificuldade, né? De inglês e o espanhol. Então, assim, é uma característica sai nessa dimensão. Tá ruim o som, Janaína, acho que você ligou aí o... tava ruim o som. Pronto. Melhorou? Pronto. Melhorou. Pronto. Tá. Então, nós temos, né, hoje um material que é de uma excelente qualidade, né, e eu tenho certeza que vai ser muito bem distribuído, não só entre eles. Acho que a professora Carmen tocou no outro ponto muito importante, que a gente tem que fazer referência aqui, que eles é que vão disseminar o conhecimento, não é? Essa propagação do conhecimento vai ser entre os próprios indígenas. Isso é muito importante, né? Eles conversando, dialogando sobre os cuidados necessários. Então, não é só um técnico que chega lá e que dá uma determinada informação, né? Eles vão ver a importância do cuidado necessário nesse momento, em decorrência, não é, do coronavírus, não é? O outro ponto que eu acho importante, né, que se refere ao nosso trabalho lá na SASC, na Superintendência de Direitos Humanos, foi a preocupação com a questão dos exames, né, dos testes rápidos. Então, nós fizemos uma solicitação para a Secretaria de Saúde do Estado, o secretário da SASC, o secretário Santana, fez essa solicitação. A partir daí, a CESAP atendeu a demanda e nós disponibilizamos esses testes para a Fundação Municipal de Saúde, né? Por quê? Porque caso houvesse algum indígena que tivesse tido o exame positivo, a gente já iria tomar outras medidas relacionadas ao isolamento social. Então, eu penso que esse trabalho conjunto entre governo do Estado, entre prefeitura e sociedade civil, né, tem melhorado o acolhimento aos indígenas que estão aqui no Piauí. Com certeza. Isso está trazendo um diferencial que eu acredito que é no atendimento, não é, e no acolhimento aos indígenas que estão aqui. Então, agradecer mais uma vez, não é, a professora Carmen, acho que a professora Sueli também tocou num ponto muito importante, não é? Que é a questão de se trabalhar na ótica dos direitos, o acolhimento e o atendimento e a comunicação para eles é um direito humano, não é? E nós estamos também com isso garantindo com o processo de testagem, com o processo de comunicação, não é? Nós estamos fazendo com que esse atendimento seja, né, de melhor qualidade aqui no estado do Piauí. Então, dizer que nós estamos à disposição da superintendência, não é? Agradecer o convite, agradecer seu espaço aqui, pró-reitora. Estamos disponíveis sempre.
E dizer que nós também, né, podemos pensar em novas parcerias, em outras ações, né, também para as comunidades quilombolas, para as comunidades indígenas aqui do Piauí, dentre outras comunidades. Obrigada. Tá certo. Obrigada a você, muito obrigada e parabéns aí por esse trabalho. Aproveito para dizer que a Prex continuará à disposição para apoiar naquilo que for possível, né, essas ações. Concordo com você, nós temos também outras comunidades, né, também de grande vulnerabilidade social, que também vão precisar dessas ações. Quem sabe a gente pode estar repensando essa ação aqui, que é uma ação muito exitosa, né, para também estar levando essas ações para as outras comunidades, né? Quem sabe a gente pode estar pensando nisso também para as comunidades quilombolas e outras comunidades aí também de grande vulnerabilidade social. E aí, parabenizar, queria saber se quem está faltando falar aqui ainda, tá, a Lucineide está por aí ainda? Tá, pois tchau, viu? Tchau, Janaína. Muito obrigada mais uma vez. Sempre que necessitar, pode nos procurar. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa responsabilidade. Né? Olha, não professora, tem uma pergunta aqui do Pedro, né? Ele está perguntando se, já que foi feito o teste, né, para Covid-19, qual foi o resultado, né? Todos foram negativos, viu? Nós tivemos essa feliz informação, foi feita a testagem nos 3 abrigos, né? Todos foram negativados, graças a Deus. Agora é manter essa situação, né? Isso, os cuidados, né? Manter adotar realmente essas medidas preventivas para que mantenha essa situação de negatividade em relação à Covid-19. Cadê a Lucineide? Lucineide, você entrou novamente, pediu. Eu vou então me despedir de você, Janaína, agradecendo mais uma vez para eu poder trazer a Lucineide. Lucineide? Oi, eu estou aqui. Oi, eu estou lhe ouvindo, mas eu não estou lhe vendo. Mas vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que a gente vai fazer isso mesmo, sabia? Eu não sei se minha câmera frontal não está funcionando, pode ser isso também, né? Talvez seja isso. Mas vamos lá, me fale aí da... Você consegue me ver agora? Não, eu só consigo lhe ouvir. Eu vou falar mesmo com a imagem que está aparecendo aqui, que eu não sei por que não aparece a minha imagem, mas tudo bem. Eu sou Lucineide Rodrigues, eu sou da Caritas Arquidiocesana de Teresina. Como você está dizendo, eu sou professora formada pela Universidade Federal do Piauí também, né? Eu tive muito tempo. E aí eu queria fazer algumas colocações aqui, primeiro parabenizar o projeto, que é um projeto muito bonito, assim, é uma iniciativa da Universidade de aproximar com a comunidade de Nor da Caritas. Estamos sendo muito honrados e honrados. Então, a gente queria parabenizar a universidade, dizer que essa também, quando a professora Sueli fala, ela toca muito forte na missão institucional da Caritas, que é da defesa do direito de todas e qualquer pessoa. E na Caritas, no Brasil todo, a gente trabalha com a temática refúgio e migração, na perspectiva de direito mesmo, do direito dessas pessoas que chegam de outros países, e pessoas que são sofridas. E aí nós colocamos a importância de projetos como esse, que levam informação a essas pessoas, a valorização que a universidade dá também às outras organizações que trabalham com os indígenas aqui, a questão da valorização dos indígenas. O que foi das organizações sociais de trabalhar com os indígenas e continuar um trabalho que a gente já vinha realizando por conta da situação que nós vivemos hoje no Brasil todo, do isolamento social. Mas antes, e a gente tem muitos desafios, e um deles é a questão da comunicação entre os próprios indígenas e a gente por eles falarem um dialeto específico, né? Eu acho que outra questão, eu vou tentar aqui finalizar, mesmo minha participação, de dizer que nós da Caritas estamos preocupados em participar com a Universidade Federal, que comunga da mesma filosofia da participação dos beneficiários do projeto e da comunidade em toda e qualquer ação que seja. Isso nós temos com a Universidade Federal.
muito com a fala da professora Sueli, quando ela fala na perspectiva dos direitos. E nós, como as organizações sociais, estamos aqui nesse lugar, junto aos... Está tentando a questão da garantia dos direitos deles, de fazer com que as políticas realmente aconteçam. Então, assim, só para, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar, né, agradecer aí, viu, Lucineide, desculpa aí, infelizmente deu problema na conexão, a gente não pôde ouvir, não pôde ver você, e a gente pôde ouvir muito pouco, mas o pouco que a gente ouviu, né, foi significativo. De qualquer maneira, a gente queria parabenizar a sua participação no projeto, né, uma participação bem ativa. E aí eu queria saber se a professora Carmen Lúcia, que é a coordenadora, quer retornar para dar as últimas palavras a respeito do projeto. E quer, professora, fazer o fechamento da live? E aí eu queria também aqui destacar a participação da Superintendência de Comunicação Social, da Gráfica, né? Principalmente a participação da professora Jaqueline e do Renan Marques, né? Que, como vocês mesmos disseram, deu uma outra amplitude, né? Uma outra dimensão ao trabalho, né? Inclusive conseguindo fazer com que a produção dessa cartilha também fosse no modelo digital, para poder ter uma abrangência muito maior, uma abrangência para todas as comunidades, né, indígenas, que falam espanhol, que falam a linguagem, né, da nossa comunidade aqui presente em Teresina, né, o Aral, e que possibilitou que esse projeto expandisse, que a gente pudesse dar acesso a essas informações de forma tão lúdica, né, porque está muito bonito, tem ludicidade, está bem ilustrativa, né, então muito esclarecedora. Queria parabenizar a toda a equipe do projeto, a equipe da Superintendência de Comunicação Social. A professora Carmen está aqui solicitando, vou pedir para ela fazer o encerramento. E queria, mais uma vez, dizer para vocês sobre a proposta, tá aí a Carmen voltando, de entrega desse material, que vai ser sexta-feira, dia 5 de junho. Nessa entrega desse material para os 181 indígenas, né? Daqui de Teresina. Além dessa, eles vão receber, além da cartilha impressa, eles vão receber álcool em gel, eles vão receber máscaras, eles vão receber um treinamento para eles poderem estar passando essas informações para os outros membros da comunidade. E aí nós vamos ter a participação do GT, do Grupo de Trabalho Saúde, que é do Comitê Gestor de Crise da UF, especificamente de duas professoras, que é a doutora Lília Catenassi e a professora Janaína Maria dos Santos. Né? Elas fazem parte do Grupo de Trabalho da Saúde, do Comitê Gestor de Crise, e vão estar auxiliando, né, nessa ação também, justamente fazendo esse treinamento com os indígenas, para poderem estar repassando para os demais membros da comunidade. Professor, o Renan acabou de entrar. Olha aí, seja bem-vindo, Renan. Vou chamar você, faz um convite aí para você falar para a gente da experiência enquanto diretor da Gráfica, né? Enquanto funcionário da Superintendência de Comunicação Social, da sua experiência na participação desse projeto. Então, eu vou passar a palavra aqui para a professora Carmen Lúcia, e logo em seguida eu queria que você fizesse o convite aí para eu te chamar, para você falar um pouquinho sobre a experiência nessa ação, tá bom? E aí, professora, pode estar com a palavra, né? Fazer o encerramento. Então, só mais uma vez agradecer. A gente, de fato, não faz nada sozinho, né? Então, eu não vou aqui repetir o nome de cada pessoa que fez parte da equipe, né? Todas as pessoas que eu mencionei naquele momento, mas, assim, nessa fala final, sintam-se todos, assim, abraçados,
é um trabalho feito em parceria. Acho que nós temos muitos outros professores dentro da UFP, né, que sempre estão muito atentos, né, quando a gente faz algum tipo de solicitação, embora às vezes não tenha o desejo ou a habilidade, mas tem a disposição. E eu acho que institucionalmente a gente está conseguindo construir parcerias muito positivas, né, através da Pró-Reitoria de Extensão, agora nesse contexto de pandemia, com o setor de comunicação, o GT de crise, né? Eu acho que isso é super importante, e, inclusive, isso tem uma consequência que é exatamente a segurança que a gente tem de trabalhar numa instituição que, quando a gente busca apoio, a gente encontra. E às vezes a gente encontra os apoios até mesmo que a gente não solicitou, né? Que aí eu menciono novamente que essa ação, na verdade, ela era bem menor do que o que ela se tornou. Mas na medida em que ela chegou na Prex, aí através do professor Antônio Aécio, da professora Cleânia, então outros contatos foram sendo feitos e abriu novas possibilidades. Então isso para a gente é uma segurança, né? Porque no momento em que a universidade está sendo atacada, mas de repente a gente saber que dentro da Pró-Reitoria, dentro das instâncias da UFP, um trabalho como esse é apoiado, né? Então, isso é muito bom. E aí eu agradeço aos que participaram da produção, a quem apresentou a demanda, né? As parcerias que a gente já fez ao longo desse tempo, né? Eu acho que os desafios são muitos, muitos mesmos, né? Muita coisa ainda precisa ser feita, mas eu acho que, a partir dessas parcerias, eu acho que os passos vão sendo dados. E aí, então, mais uma vez, obrigado, professora Cleânia, obrigada para a Reitoria de Extensão, obrigada a toda a UFP, né? Porque, afinal de contas, a gente é um coletivo único, né? Bom trabalhar junto. Lembrando, lembrando que a gente agradece porque é um apoio que a gente necessita, mas quem dá o apoio está cumprindo a sua obrigação, né? Está cumprindo a sua responsabilidade, pegando aqui a fala da Sueli, para a garantia do direito do outro. Mas parabenizar o trabalho, viu, professora? Eu imagino os desafios, devem ter sido muitos e vão ser muitos ainda. Parabenizar pela iniciativa, pela disponibilidade de vencer os desafios, de buscar apoio, tá? E de estar aqui com um trabalho de um resultado que tem uma dimensão, como eu disse, social muito ampla, né? Começaram pensando nesses 181 indígenas e a gente sabe que a gente vai conseguir, né, atingir muito mais do que eles, né? E isso é muito bom. Estamos, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura está sempre à disposição, né? Vamos ampliar esse projeto, né? Vamos atender outras comunidades também dentro dessa mesma perspectiva, tá certo? E pode contar conosco, professora. Parabéns pelo trabalho. Eu queria ouvir o Renan. Cadê o Renan? Ah, tá. Eu vou chamar, então, a pergunta. Tem uma pergunta aqui que é como será essa capacitação? Como será essa capacitação com os araus? Aí tem o Romeu Tavares de Lima, que está... Excelente notícia, professora Cleânia, a demanda já qualificadas que poderiam ser apresentadas à PREC sobre as comunidades indígenas no Piauí. Ótimo. Eu vou chamar novamente aqui a professora, viu, professora Carmen, para você falar um pouquinho sobre essa entrega, sobre esse treinamento. Tem aqui uma pergunta, se quer saber se a cartilha abordou a concepção dos próprios uaraus sobre a Covid-19 ou se foi apenas a tradução das recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção. A professora Carmen está retornando aí para responder melhor essas perguntas. Aqui está a pergunta. Gostaria de saber se a cartilha abordou a concepção dos próprios uaraus sobre a Covid-19 ou se foi apenas a tradução das recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção. Olha, nesse primeiro momento, de fato, o que a gente fez foi a junção, a gente fez uma síntese de todas as orientações que estão sendo dadas, né, pelas organizações, pelas entidades de saúde competentes. Não tínhamos condições, nesse momento, de abordar a percepção indígena, né, até mesmo porque o conhecimento que a gente tem sobre os indígenas, ele ainda é muito pouco. A gente sabe, através, inclusive, do diálogo com antropólogos da Venezuela, que já vem trabalhando com os indígenas há muitos e muitos anos, né? Então, a gente sabe que eles têm um sistema de crenças, né,
que é muito, assim, muito rico, né? Assim, em termos de significado, inclusive a atribuição de significado para determinadas doenças. A gente teve episódios, inclusive, em que isso se evidenciou durante o seminário, né? A crença nos feitiços, a atribuição de significado para a doença e para a morte, mas nesse momento a gente não deu esse passo, de fato. O que a gente fez foi apresentar para eles, até mesmo porque, partindo da perspectiva assim, de que é uma doença dos não indígenas, né, e que nesse momento vai ser tratada a partir dos procedimentos. Pelo menos foi essa demanda que a gente, de certa forma, entendeu, né, que estava sendo solicitada pela SASC, mas a gente acredita que isso vai acontecer, haverá espaço para isso no treinamento. Porque, e acredito, inclusive, fazendo talvez uma correção, que, de certa forma, esse entendimento, por parte, pelo menos daqueles que fizeram a tradução da cartilha, já aponta um pouco nessa direção. Porque eles traduziram assim, as orientações, as informações que estão na cartilha a partir da língua deles. E a gente sabe que quando eles fazem esse tipo de tradução, eles estão fazendo nos seus próprios termos, né? Então, aí a gente já pode dizer que há uma transformação do conhecimento ocidental exatamente em termos do conhecimento indígena. Mas ainda não é aquilo que a gente acredita que precisa acontecer. Até mesmo porque os indígenas Warau, eles estão aqui há um ano. Inclusive, essa é uma demanda assim, que a UFP vai precisar abraçar, que é exatamente uma agenda de pesquisa mesmo, no sentido de conhecer melhor a cultura e a identidade desses indígenas, né, para a gente poder, inclusive, seguir nessa mesma direção. A produção de informações que estejam de acordo com a cultura e identidade indígena. Esse é um primeiro esforço, né? É um primeiro esforço. Como vai ser o treinamento? Então, quando a demanda de álcool e gel foi apresentada pelo professor Antônio Aécio ao GT Saúde, imediatamente nos procurou professoras do GT Saúde, né, para se colocar à disposição para aproveitar a entrega da cartilha e fazer uma espécie de treinamento. E aí, nesse momento, elas vão, a professora Lília com a professora Janaína, vão ter todo o esforço de explicar para eles o que é um vírus, né? A gente sabe muito bem que eles têm as percepções dele em relação à saúde e doença. Existe toda uma medicina oral que a gente não pode desconsiderar, mas nesse momento elas vão passar exatamente os conhecimentos da cultura ocidental em relação ao Covid, para mostrar a eles quais são as formas de contágio e também as formas de tratamento, né, os procedimentos terapêuticos adotados. Como é que eles vão poder utilizar, inclusive, o álcool gel e as máscaras, né? Assim como também outros procedimentos que têm exatamente a finalidade de garantir de que eles não se contagiem, que eles se protejam do coronavírus. Olha aí, boa noite, Renan. Boa noite. Bem-vindo, prazer te ver aqui, prazer ter você aqui conosco. Você sempre está acompanhando nossas lives, né? Mas sempre que possível. Mas hoje você é um grande protagonista dela, né? Então, foi dito aqui inúmeras vezes e a gente reconhece o papel da Superintendência de Comunicação Social, né? O papel da gráfica, né? Em especial o seu papel enquanto diretor da gráfica e o papel da professora Jaqueline e toda a equipe nessa ação de extensão que terminou tomando, né, uma dimensão e um significado e uma importância muito maior do que se pensou no projeto inicial, né? Então, a gente reconhece essa grande contribuição da Superintendência de Comunicação Social, especificamente da direção, né, da gráfica. A gente viu a articulação entre dois projetos, duas ações de extensão para a concretude dessa, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse melhor, nos informasse melhor a respeito. Tá bom? Então, boa noite, professora. É um prazer estar presente. Quero lhe parabenizar pelas ações, por esse espaço importante que você tem construído nesse tempo. A gente tem que inovar, né? E você tem procurado construir e repassar as informações para a nossa comunidade das ações de extensão que têm sido tão importantes nesse momento. Realmente um protagonismo. É uma alegria poder fazer parte, foi uma alegria poder fazer parte desse projeto. Eu particularmente não conhecia, ainda não conheço a professora Carmen Lúcia,
mas nos chegou a demanda e a missão, né? Então, missão dada, missão cumprida, apesar de estarmos em um período de pandemia, a nossa equipe da gráfica é uma equipe mais velha, um pessoal que está em grupo de risco, a gente teve que adotar uma série de medidas para preservar a saúde da nossa equipe, mas nós não paramos. Então, nós ativamos nossos braços em um plano especial de ação e procuramos dar nosso apoio nessa ação de extensão, né? Nós construímos dentro da gráfica, junto com a nossa equipe, uma ação de extensão que é justamente de dar uma maior visibilidade, cuidar no aspecto gráfico para bem comunicar as informações que são preparadas pelos nossos extensionistas. Então, a gente tem procurado trabalhar junto com o Comitê Gestor de Crise, estamos aí cuidando do site institucional e uma série de outras ações, e no que diz respeito à produção gráfica e de arte de finalização, nós temos dado essa finalização nesse material, né? O material já chegou pronto, com conteúdo elaborado, mas a gente acredita que ele pode sempre ser melhorado para que ele tenha um resultado ainda melhor junto ao seu público. Então, nós primeiro fizemos esse trabalho, eu quero destacar também o trabalho de uma equipe que trabalha comigo, que são os extensionistas dos cursos de arquitetura, do curso de artes visuais, são alunos que nos ajudaram, muito criativos, que nos ajudaram nesse trabalho de finalização, de ilustração do material e de diagramação. Eu também, junto com a professora Carmen Lúcia, nós fizemos uma força-tarefa, inclusive no final de semana, de repassar as versões até que ele chegasse a essa característica, né, de ter uma versão digital, que já está disponível no site. Se vocês olharem agora, no site da universidade já tem uma matéria, já está também nas nossas redes sociais, você pode clicar lá, quem está nos acompanhando, e vai ter acesso já às 3 versões, na língua nativa, em espanhol e em português. No apoio da Superintendência da Gráfica, nós já fizemos também a produção e vai fazer a ação de entrega na sexta-feira, como já foi informado. Então, para nós, foi uma grande satisfação, uma grande alegria poder fazer essa ação conjunta. Eu falava que nós temos trabalhado esses materiais como esse, extremamente importantes em várias áreas. Convido a vocês que têm nos acompanhado a olhar no site da universidade, no site especial HotSat coronavírus.uf.edu.br. Nós temos várias publicações de extensão também, que foram produzidas por professores, por técnicos administrativos, discentes e voluntários, que estão disponíveis no nosso site, são extremamente importantes nesse momento. E nós vamos dar continuidade a esse trabalho e divulgar as pesquisas, divulgar essas ações tão importantes para a gente realmente conseguir vencer essa pandemia com o que nós temos de melhor, que é a informação, que é a ciência, que é o trabalho da nossa Universidade Federal do Piauí na sociedade piauiense. Muito bem, Renan, parabéns mais uma vez. A gente reconhece realmente a contribuição que a Superintendência de Comunicação deu a essa ação, inclusive a dimensão, esse impacto social, né, amplo, né, vai ser em função desse material digital que foi feito pela comunicação social. Né? Então, parabéns ao trabalho de vocês. Aquele projeto que era, a princípio, para atender 181 indígenas, hoje vai poder atender com uma amplitude muito maior, graças também ao trabalho de vocês. Então, parabéns. Vamos estar estabelecendo mais parcerias, né, com essas questões aí. E aí já tem uma aqui, eu não sei se você viu no chat, Renan, tem uma proposta aí de se fazer essa cartilha através de áudio para as comunidades que não sabem ler e escrever. E aí, de repente, a gente já poderia pensar, né, com a Superintendência de Comunicação, ver como a gente poderia fazer, né, de uma forma com bastante qualidade para poder levar para esses indígenas que não têm acesso à leitura e à escrita. Né? Mais um desafio. Sobre isso, mais um desafio. Foi um prazer te ver, viu, Renan? Prazer, professora. Tudo de bom. Estamos aqui. Você, viu? Bom, gente, a gente vai encerrando aqui e, mais uma vez, mostrar que esse trabalho é um trabalho coletivo, é um trabalho que envolve várias instituições, dentro da própria UFP envolve várias unidades, envolveu um projeto, envolveu 2 ações de extensão para a concretização dessa cartilha, né? Uma ação que era coordenada pela professora
Carmen Lúcia e toda a sua equipe, e uma outra ação que era da Superintendência de Comunicação Social com o Comitê Gestor de Crise. Então, 2 ações de extensão articuladas para fazer um trabalho, né, de atendimento a essas comunidades, né, numa amplitude muito maior e com a participação da comunidade, como eu disse. Na verdade, essa ação, ela se constitui o que a extensão defende, que é essa interação dialógica com a comunidade. Não foi apenas a universidade levando para a comunidade, foi a comunidade participando. E muito embora a comunidade tenha participado com essa tradução da língua portuguesa para as outras línguas, mas essa tradução, como a própria professora Carmen Lúcia disse, ela não se dá de forma imparcial e isenta. No momento que o indígena está traduzindo, nesse processo de tradução também está ali inserido os elementos subjetivos que fazem parte da comunidade indígena, né? E aí eu queria agradecer a participação de todo mundo aqui, o pessoal de Roraima, o pessoal da Paraíba, o pessoal do Rio Grande do Norte, de onde mais, né? Vieram pessoas aí de vários lugares, né? Para estar na nossa live. Nós vamos encerrando aqui, e eu gostaria de mais uma vez destacar a fala da professora Sueli, de que o trabalho que nós desenvolvemos, né, nessa parceria toda aqui que vocês viram, é um trabalho que nos orgulha, mas é importante a gente sempre ter em mente que é um trabalho que representa a responsabilidade nossa para garantir o direito daqueles que têm direito e que não estavam tendo acesso. Então, que a gente sempre veja nessa perspectiva, né? Tá? E aí a gente retoma o Diálogos da Extensão, esse projeto, sexta-feira, às 17 horas, que a gente vai discutir o papel da tecnologia, em especial da impressão 3D, nesse momento, né, da pandemia. Tá? E aí, aqui eu me despeço de todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigada pela participação de todos.